Hoje nós vamos mostrar aqui a ótima conjugação, né, como alicerce principal da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento da ansiedade social, da fobia social, né, de um jeito mais coloquial de falar. Nós vamos hoje trabalhar esse transtorno, conhecer bem como esse transtorno se desenvolve, saber como ajudar essa pessoa, conjugando como alicerce principal, não que seja a única coisa que se faça ao longo do processo, mas como alicerce principal, as terapêuticas de modelagem de dessensibilização sistemática e modelagem de habilidades sociais como sendo os alicerces, as bases, o fundamento do processo terapêutico desse quadro clínico. Vou dar a vocês todos os fundamentos, todo o processo terapêutico da dessensibilização sistemática. Vamos entender bem essa tecnologia terapêutica, muito poderosa para todos os quadros de ansiedade, e nós veremos sua adaptação ao transtorno de ansiedade social. Todos os transtornos de ansiedade, fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade social, todos esses transtornos precisam passar por processos dessensibilizatórios da aversão condicionada ao seu respectivo estímulo fóbico. No caso do transtorno de ansiedade social, o estímulo aversivo se tornou o contato com pessoas. Quais são os estímulos sociais? O olhar do outro, a fala do outro dirigida a você, a aproximação corporal entre interlocutores, né, as pessoas se aproximarem, e eventualmente até o toque físico, né, um toque físico consentido e agradável, ainda assim aversivo para muitas pessoas que tenham algum grau de inibição social, eventualmente até de inibição na expressão social do afeto, que é uma habilidade social. Veremos aqui uma série de habilidades sociais a desenvolver de acordo com a hierarquia dessensibilizatória necessária para cada paciente. Então, por mais que o protocolo de tratamento, né, o conjunto de intervenções que a gente vai fazer com os quadros de ansiedade social seja semelhante o caminho terapêutico, na vivência, na prática, esse caminho, ou seja, construir uma hierarquia comum para todos. Agora, o que vai compor a hierarquia do paciente com ansiedade social A, B e C pode ser bem distinto. Ainda que você conseguisse ter dois pacientes com a mesma hierarquia de habilidades sociais a desenvolver, num processo dessensibilizatório, da mais fácil para ele para mais difícil, ainda assim, tomando a primeira habilidade social como necessária ao desenvolvimento, a experiência, a situação dela, por exemplo, iniciar e manter conversa, ou expressar agrado, que eu acabei de falar. Expressar agrado é uma habilidade social que ele precisará desenvolver se for a primeira da sua hierarquia, né, tomando isso como exemplo. Ainda assim, se dois pacientes estiverem na expressão do afeto, do carinho, né, expressar afeto, carinho físico, sua primeira habilidade social a desenvolver, você vai construir situações onde ele possa expressar isso. E essas situações devem fazer parte da vida do cliente. E nesse sentido, já vai ser distinto de um cliente A para um cliente B, ainda que esse seja a primeira habilidade social a desenvolver nos dois. A experiência será distinta. E essas situações de vida, por sua vez, também têm que ser hierarquizadas. Porque situações de trocar carinho, eventualmente com alguém do mesmo sexo, é mais fácil do que com alguém do sexo oposto, ou o contrário. Ou com alguém sozinho é mais fácil do que se eu estiver em uma situação pública e expressar algum carinho físico, abraçar a pessoa, pode ser mais difícil. Então, dentro disto, das situações sociais, dos contextos onde a habilidade social será expressa, ainda assim vai haver uma hierarquia. Portanto, a terapia sempre tem um caminho terapêutico que é preciso ser conhecido. Se as pessoas não sabem que tipo de processo é necessário para cada quadro clínico, elas ficam desamparadas, mas dentro desse processo, né, você vai construir isso à luz da subjetividade, da realidade, das experiências e do funcionamento de cada indivíduo. Tudo bem, pessoal? Então, os que estão chegando, esse é o tema da live de hoje. O tratamento, o caminho terapêutico, né, ótimo, né, as bases interventivas
do tratamento da ansiedade social, apresentando, explicando, esclarecendo, esmiuçando a técnica da dessensibilização sistemática e da modelagem, do treinamento de habilidades sociais, que são tecnologias de primeira geração. Claro, pessoal, essa é a base terapêutica. Sem isso, não vai haver superação desse problema. Mas isso quer dizer, Lino, quer dizer então que a terapêutica da segunda geração, que é a terapia cognitiva, não tem que reestruturar cognições de pessoas socialmente ansiosas? Pensamentos, crenças críticas de fracasso, de defectividade, de abuso, não podem limitar a exposição social, não podem fazer a pessoa ficar inibida em situações sociais e teriam que ser trabalhadas? Claro, tem que ser trabalhadas. Eu vou apresentar as bases terapêuticas porque a terapêutica definitiva para finalizar o processo e garantir a superação das inibições sociais e dos déficits em sociabilidade, na HP, na habilidade psicológica de sociabilidade, só se dá via treinamento das habilidades que ele precisa se ele está deficitário. Não adianta mudar cognições e criar um auto-engano. Né? Eu consigo falar com as pessoas se eu não tenho repertório verbal, interpessoal suficiente. Se eu sou uma pessoa que teve uma história de precária socialização, não aprendi habilidades conversacionais, não tenho conteúdo, ou seja, não sei iniciar e manter conversa, fazer as pessoas falarem de si. Não sei ser um entrevistador amador, que é o que nós fazemos. Existem os entrevistadores profissionais, que somos nós, clínicos, psicólogos, e existem os entrevistadores amadores. Toda vez que a gente se interessa por alguém, quer saber sobre esta pessoa, para que ela fale de si e possamos buscar afinidades com ela, valores compartilhados, gostos em comuns e, portanto, formar parcerias e aumentar a intimidade, criar vínculos, nós estamos realizando um trabalho de conhecer alguém, temos que saber sobre essa pessoa. Fazemos entrevista a todo momento, sem que a gente perceba. Mas isso, se você tem essa habilidade de iniciar e manter conversa, demonstrando interesse na pessoa e fazendo as perguntas abertas que as façam falar de si mesmas. Se você não sabe fazer isso, você fica ali evitando as pessoas, inibido e ansioso nessa condição. Então, não basta você... Por isso que não adianta você reestruturar cognições e o cliente se auto-enganar de que vai ser capaz de fazer isso se ele não tem repertório básico. Vai ser problemático. Então, a terapia cognitiva é conjugável com o processo? A terapia de segunda geração? Sim, mas no contexto do treino. Portanto, criar a hierarquia para dessensibilização, para aproximação gradual de situações sociais. Então vamos às primeiras determinantes. Primeiro, eventualmente, pessoal, você tem aí uma situação em que alguns indivíduos vêm a esse mundo. Existem áreas neurológicas que agora não vem ao caso a gente explorar os meandros da neurofisiologia, da neurociência, mas nossos genes estruturam centros cerebrais sensíveis aos estímulos do mundo que os órgãos dos sentidos humanos podem capturar. Então, por exemplo, nós temos as áreas neurológicas responsáveis pela ativação quando a estimulação visual dos objetos cria essa estimulação, essa atividade neurológica nos dá a sensação visual, concorda comigo? Assim como o visual tem o auditivo, áreas neurológicas para isso, olfativo, partículas que afetem os bastonetes criam estimulação olfativa, neuroolfativa. E existe a mesma coisa para a estimulação social. Né? Quando a gente se depara com as feições humanas, por que, pessoal? Tanto os seres humanos quanto os animais nos olham no rosto. Por que a gente não, quando repara em alguém, quando a gente se depara com alguém, a gente não olha para as pernas, não fica olhando para os pés? Né? A gente responde à estimulação social, visual, auditiva, aproximação corporal entre interlocutores e toques físicos. Tudo isso por princípios filogenéticos, né? Ou seja, ler o rosto das pessoas para saber o que esperar delas, filogeneticamente, era importante. Saber ler as pessoas quando elas se aproximam da gente, se é para combater, se é para predar, se é para atacar, se é para acarinhar, fazer carinho, né? Cuidar, sarar nossas feridas, cuidando da gente, era importante. Então, o toque físico, se era um toque de repelir, de agredir,
ou de acarinhar era importante. Então, pessoal, nós aprendemos a ser sensíveis, neurosensíveis. Nossa história evolutiva selecionou aqueles indivíduos que respondiam à estimulação social, certo? E nesse sentido, há dois tipos de padrões que se desenvolveram predominantemente. Os que têm na estimulação social, no olhar do outro, na fala do outro, na aproximação e no toque do outro, agrado, ou seja, esses estímulos são filogeneticamente reforçadores para essas pessoas, são indivíduos com alta sensibilidade e suscetibilidade à aproximação interpessoal, porque lhes é agradável desde tenridade, desde o nascimento, que o som humano, a voz humana, o olhar do outro, elas já buscam, já são crianças gregárias, que elas buscam o contato social. Se essas crianças gregárias buscam o contato social e recebem um ambiente altamente receptivo à sua busca, ou seja, que conversa com elas, que troca afeto, que troca carinho, que fala de tudo, que ensina a falar, que ensina a nomear os objetos, falar das coisas, essas crianças desenvolvem muita habilidade social, porque tem um ambiente conversacional que ensina a falar, nomear, descrever, perguntar, se expressar, acolhe isso, ensina como proferir as palavras, como se referir às pessoas, aos outros na rua. Então essa criança vai ficando sociável. Porém, mesmo uma criança com essa suscetibilidade a se agradar pelo contato humano e buscar as relações interpessoais porque lhes é agradável, se recebe um ambiente distante, punitivo, coercitivo, agressor, violento, crítico, a tendência à inibição social, a evitação social vai aumentar. Claro, porque o ambiente vai ser eliciado respostas de medo e ansiedade diante da opressão, da agressão, da violência, da depreciação, do xingamento, dos excessos, pais brigando entre si, pai gritando com a mãe, mãe gritando com o pai, se batendo eventualmente, vão criar um estresse relacionado a pessoas e alterações de voz humana, as pessoas falarem mais alto, tudo isso vai ser acovardador. A criança vai ficando acovardada interpessoalmente, com medo das pessoas, inibida, fugindo delas, com medo de sobrar para elas, no caso de brigas entre cuidadores, e também de sofrer mais danos se ela continuar se expressando. Então ela vai evitando se expressar e pode haver uma supressão generalizada do comportamento interpessoal se o ambiente é distante, não conversa com ela, cada um no seu quarto, vendo televisão, na era da internet, cada um no seu celular. A criança não recebe essa estimulação conversacional, os pais não falam com ela, não compartilham o seu dia, não perguntam pelo dia dela. Então a criança vai ficando cada vez mais inibida. Se isso é assim com crianças que já são externalistas, né, que já tem esse padrão que a gente chama de ativação comportamental, de buscar, são buscadoras interpessoais, imagina uma criança com padrão de inibição social desde tenridade. Uma criança cuja neuroatividade diante do estímulo social resulta numa resposta de inibição, de aversão, de fuga esquiva. Se ela tem esse ambiente hostil, pior ainda. Mais agravante será. Né? Se já é assim para qualquer um que seja sociável, naturalmente. Imagina uma criança naturalmente acanhada, evitativa, tímida. Então, esta criança já gera uma primeira resposta de ansiedade relacionada com os cuidadores, com se expor em família, falar, abrir. Muitas delas podem desenvolver até um mutismo. O mutismo é emudecer, não abrir a boca para falar mais nada. Né? E também existe um outro ponto. Muitas crianças que são inibidas assim podem não receber um ambiente social doméstico hostil. Porém, pais que falam por ela. O contrário. Muitos pais vendo a criança tímida, não querendo que a criança enfrente sua ansiedade, seu desconforto, a criança pedindo, não, pede lá pra mim. A criança quer um sorvete na rua. Aí os pais dizem, pede ele pro moço, pode pedir pra ele que eu pago. A criança, não, pede você, senão então não quero. Aí os pais com pena de a criança ficar sem o sorvete e de também experimentar esse desconforto, que é enfrentar seu medo, sua ansiedade e ir falar com um estranho, os pais muitas vezes falam pela criança. Você quer o quê, minha filha? A filha fala com eles baixinho, eles vão lá e dão para ela.
Pegam lá para ela, quando tá em casa, na casa dos vizinhos, dos parentes ou vizinhos, a criança olha para a geladeira, os pais já antecipam, quer água? É água? A criança só baixa a cabeça, aí os pais vão lá e pegam para ela e dão na mão. Então, nada disso ensina a criança a se expressar. Ainda que eles tenham que realmente forçar um pouco, né, ensinar o script, ó, você vai falar assim, tá? A mamãe vai do seu lado, vou estar aqui do seu lado, você fala com o moço, tá? O que você quer desta maneira. Coloca as palavras na boca da criança, ensinando um script social. Ou seja, o que deve sair da minha boca? Oi, moço, vai falar para ele, moço, eu quero sorvete de baunilha. Tem. Você vai falar isso para ele. Então vamos lá, pergunta para ele aí. E aí a criança vai falar lá, tem sorvete de baunilha? Quero sorvete de baunilha. Tem. Vai repetir. Ou vai parafrasear do jeito dela, ou vai falar do mesmo jeito que você está falando. Pessoal, isto que os pais não fazem é o que o terapeuta posteriormente, quando a criança estiver adolescente ou adulto, com ansiedade social e múltiplos déficits, que os pais vão ter que fazer. Né? Eles vão ter que ajudar a criança a colocar... A gente vai ter que ajudar os adultos a construir scripts, porque muitos adultos com ansiedade social chegam para você, vão chegar para você no seu consultório, né? Muitos já chegaram para mim dizendo assim, mas eu vou ter que me aproximar da pessoa para falar com ela, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar? O que eu digo? Que pergunta eu faço? Ou seja, a pessoa não tem nem script, não sabe nem o que sair da boca. Então a gente vai ter que ajudá-lo a construir. Então, atenção ao treinamento, tá, pessoal? Para esse tipo de quadro. Mas antes disso, antes de eu entrar no treinamento, vamos às mais contingências. Além da inibição social e do déficit em socialização, e eventualmente até de pais autoritários e coercitivos, você também vai ter uma situação do indivíduo nessa socialização primária, ele ser tão precário ou tão hostil, né? Não socializou, os pais são distantes, não conversavam muito, ou falavam por ela. E ela não aprendeu a fazer isso. Ou eram autoritários, cala a boca, não te perguntei nada, vão inibindo a criança por conta da ameaça, da inibição, cala a boca, aqui quem manda sou eu, tal. E a criança vai ficando inibida e ansiosa. Então a socialização primária que ocorre dentro de casa vai comprometer a socialização secundária. Porque como é que uma criança depois começa a frequentar a escola, vai à casa de um coleguinha que está fazendo uma festinha, né, no horário lá que você deixa, conhecendo a família... Como é que ela vai fazer isso? Ela não vai querer fazer, ela vai fugir. Quando ela for num parquinho, né, com você, ela não vai conversar com as outras crianças, porque ela não sabe se expressar. E teme se expressar e falar besteira, falar errado. Ela vai formando essas cognições de que ela é falha, de que ela é desajeitada e vai ficando cada vez mais inibida. Então a socialização secundária já fica comprometida por déficits na socialização primária. Nessa primária ela deveria formar repertórios mínimos suficientes para que na secundária ela conseguisse ter alguma desenvoltura e nessas outras experiências sociais formar ainda mais repertório interpessoal. Mas ela não tem essas bases, fica comprometida. Além disso, quando ela vai para o mundo, para outras relações interpessoais, por ser uma criança acanhada e deficitária em repertório, ela é altamente vulnerável a abusadores. Enquanto ela está ali formando esses déficits e essa ansiedade social, outras crianças estão num ambiente abusivo, formando comportamento hostil e agressivo e prontas para subjugar outras crianças para se elevar em função de estar sendo subjugado ou ver seus pais subjugando suas mães ou mães subjugando seus pais em outros contextos. Quando você vê uma criança praticando bullying, maltratando, espizinhando, humilhando, essa criança também está alterada no seu comportamento vindo de um ambiente hostil, de um ambiente de privação afetiva, de hostilidade, e aprendendo a se tornar ou sendo oprimida e usando outras crianças menores, mais fracas ou mais indefesas para se auto-engrandecer. Então, quando você tem uma criança deficiente em habilidades sociais, em assertividade, em sociabilidade, essa criança é altamente refénizável, é uma refém, ela é mais refém, é mais candidata a ser oprimida e usada para auto-engrandecimento dos abusadores, dos valentões, do que outras crianças que sabem se defender, que encaram, que chamam a tia, vou chamar a tia, você está me pegando comigo, tal, que sabem se expressar. Então, é muito importante que isso seja desenvolvido. Quando não é, aí vem a segunda contingência. A criança chega em outros ambientes e ela é humilhada, é ridicularizada, é zombada e não sabe se defender, não sabe contra-argumentar, não sabe zoar de volta, não sabe fazer humor com a zombaria e rir de si mesmo, ou fazer humor com o sujeito e rir dele, ou rir junto, não sabe pedir ajuda, inibir, você vai falar assim de mim, então toma isso aqui também, toma aqui essa zoeira. Ela não tem repertório nem para fazer humor.
de si mesmo ou da zombaria alheia. E ela leva aquilo muito a mal, né? Então, fica difícil. Mais uma contingência. Ou seja, ao longo da vida, o bullying, a experiência de zombaria, de humilhação, vai também criando mais inibição social. Então, chega alguém pra gente um dia que tem o transtorno de ansiedade social. Situações sociais, muitas vezes diversas, se tornaram fonte de aversão. Ou seja, ansiedade condicionada a contato humano. O olhar do outro, a voz do outro, a fala do outro, a aproximação do outro, o investimento do outro na pessoa gera uma ansiedade, uma dificuldade tão grande, se ela tiver que fazer esse movimento pior ainda, que ela prefere fugir dessas situações sociais. E com isso, deixa de ter oportunidades de crescimento, de lazer, de carreira, porque você vai ter que, obrigatoriamente, você vai ter que se relacionar com pessoas. Você vai ter que lidar com clientes, com fornecedores, com patrão, com colegas, com subordinados. Então não tem jeito. A pessoa vai começar a sofrer prejuízos profissionais, prejuízos afetivos, porque tem que paquerar, não consegue. Deseja paquerar, deseja os garotos ou as garotas e não consegue se aproximar delas. E aí a vida afetiva, deseja ter amigos, não quer ser um solitário, e muitas vezes fica solitário porque não sabe como construir esse processo. Então, gente, é muito séria a situação. Qual é a terapêutica, então, recomendável para isso? A terapêutica da primeira geração conjugada. Existem 2 tecnologias terapêuticas de primeira geração. Tá certo? Outra coisa. Esse quadro de ansiedade social, junto com todos os outros que vocês vão encontrar no DSM, transtornos de depressão, depressivo, né? Humor, bipolaridade, todos os transtornos de ansiedade, todos os transtornos sexuais, todos os transtornos de controle de impulso, todos eles analisados como eu analisei aqui para vocês, os possíveis históricos formativos, né? Não que tudo isso tem que ter acontecido com todas as pessoas no quadro, mas uma ou mais dessas coisas aconteceu. Tudo isso está no nosso segundo livro, que vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem, que é o Manual Contextual Funcional dos Transtornos Psicológicos. Contexto, formativo e função mantenedora dos quadros. Então, nele, todos os quadros analisados. E cada quadro com os déficits em habilidades psicológicas que precisam ser desenvolvidos. E aí você vai no primeiro livro nosso e você encontra todas as habilidades psicológicas e todos esses recursos terapêuticos que a gente tem apresentado aqui nele. Ou seja, cada habilidade psicológica que eu preciso promover naquele quadro, você vai aqui, você vai encontrar todos os recursos que você vai escolher aqueles ótimos para aquela realidade vivencial do seu cliente. Mas você encontra tudo isso nas nossas literaturas, ok? Vou deixar aqui do lado, também tem o link na bio para quem quiser adquirir, caso vocês ainda não conheçam, não tenham adquirido. E frete grátis para todo o Brasil, claro. Bem, gente, então a primeira geração, ela permitiu o desenvolvimento da resolutividade de enfrentamento, ou seja, através da terapia de exposição gradual, criar uma hierarquia de exposição e ajudar o sujeito a regular suas emoções através de respiração diafragmática, relaxamento muscular e hoje, integrando a terceira geração, práticas de mindfulness, você pode conjugar mindfulness, que é a atenção plena ao momento, descrevendo as experiências sensoriais do momento, fluindo com os pensamentos sem combatê-los, deixando que eles fluem e passem por você, apenas pelo que eles são. Vai querer os livros? Link da bio você encontra, tá bom? Só clicar lá, pra gente não perder aqui o tempo da aula. Então, feedback aqui, os manuais têm me ajudado muito. Muito obrigado. Realmente, a galera que comprou ajuda muito mesmo. A Camonita está colocando aqui. Realmente, o pessoal que tem adquirido tem nos dado feedbacks riquíssimos. Então, assim, encantados com a literatura. Espero que vocês realmente gostem, curtam. A gente quer mesmo ajudar a psicologia a ter parâmetros e ter processos úteis para a vida humana. Enfim. Então, pessoal, hoje você pode conjugar atenção plena, respiração diafragmática, relaxamento muscular através do escaneamento corporal do mindfulness. O mindfulness pode ser feito de várias maneiras, tá? A gente explica todos os processos de mindfulness também no nosso livro, na HP de autorregulação emocional. Você tem todas as tecnologias terapêuticas mesmo, da TCC, para desenvolvimento de cada HP. Então você vai aplicar isso com centrado na respiração, centrado no escaneamento corporal, relaxando cada parte do corpo que vai escaneando, no mindfulness interoceptivo, proprioceptivo, esteroceptivo, de estimulação sensorial do ambiente externo, auditiva, visual, e com isso centrar no momento e passar pela primeira item da hierarquia de exposição e dessensibilizar esse primeiro item.
Só que na hierarquia de dessensibilização tradicional para fobia, a gente pega o estímulo fóbico, por exemplo, dirigir vai aproximando, o elevador vai aproximando, mas na hierarquia de ansiedade social tem uma variante, porque você vai criar uma hierarquia de habilidades sociais. Então, você tem 3 habilidades sociais que estão separadas no nosso livro. Sociabilidade é a primeira habilidade psicológica, habilidade psicológica de sociabilidade. Se apresentar, chegar nos ambientes, iniciar conversa, manter conversa, se apresentar, falar com as pessoas, se interessar por elas, tudo isso são habilidades sociais, que precisam ser desenvolvidas. Então a gente vai começar com essa hierarquia de sociabilidade. Ser sociável, praticar habilidade social de civilidade, dar bom dia, boa tarde, cumprimentar com um sorriso quando chega, quando sai, ceder o lugar, ceder a vez, enfim, várias habilidades sociais de civilidade que são a sociabilidade. Iniciar e manter conversa que é ser um entrevistador amador, né? Porque você não está entrevistando aspectos específicos da vida da pessoa, mas quer conhecê-la, saber sobre ela, fazer com que ela fale de si para buscar afinidades, valores comuns e avaliar se é alguém com quem você quer conviver mais e então se abrir também para ela, construir, mostrar afinidade, como é que a gente compartilha de conhecimento, de interesses, de valores e começar a formar afinidades. A partir dessa sociabilidade bem desenvolvida dentro de uma hierarquia de sociabilidade, hierarquia que inclui práticas de civilidade, iniciar e manter conversa, expressar agrado pelo outro, demonstrar interesse, identificar afinidades, valores, ou seja, você tem uma hierarquia disso. Depois disso, você vai ter uma hierarquia de sensibilidade social, que é outra habilidade psicológica. Porque eu estou fazendo um movimento, na sociabilidade nós fazemos um movimento em direção às pessoas. Nos interessa conhecê-las, a gente se interessa em se apresentar e nos darmos a conhecer por elas. Então a gente está fazendo um movimento em direção a elas. Na sensibilidade social, a gente está fazendo um movimento de valorizar, de investir nesta pessoa. Agora a gente quer promovê-la, a gente quer demonstrar empatia quando ela fala, a gente compartilhar sentimentos. Então, expressão de empatia através da escuta ativa, item da hierarquia, através agora da paráfrase, através agora do espelhamento de sentimentos e da antecipação de sentimentos do outro, expressão de validação, de reconhecimento, elogiar ações e realizações alheias, práticas, ou seja, você vai ter um conjunto de comportamentos que são dirigidos ao outro porque elevam o outro, fazem o outro se sentir melhor. E com isso, existe uma frase que diz que nada interessa mais às pessoas do que elas mesmas. Quando você se interessa por elas, elas passam a gostar de quem gosta delas, de quem se interessa por elas. Então, você investe no outro primeiro, antes de querer que os outros investam em si, né, em você. Primeiro a gente investe nas pessoas, se torna alguém que é bom para os demais, serve e é útil aos demais, para que então os outros queiram nos ter em sua companhia, nos procurem e aí a gente consiga construir reciprocidade. Eu dou e recebo e a gente começa a ter uma equidade nos relacionamentos. Mas no que eu sirvo, no que eu elevo os demais, no que eu engrandeço o outro, no que eu sou bom para as pessoas, elas podem querer tirar proveito de mim, não é verdade? Algumas pessoas podem ser abusivas, podem ser violadoras, exploradoras, nocivas, e eu preciso ter um repertório assertivo. A HP, habilidade psicológica de resolutividade e enfrentamento assertivo, ou seja, a HP de resolutividade e enfrentamento, ela serve para resolver problemas e adversidades da vida, tá? Muito importante para encararmos os dissabores da existência, as dificuldades, mas também ela recruta a assertividade porque parte dos nossos enfrentamentos são de outras pessoas que eventualmente podem ser violadoras, abusivas, tóxicas, nocivas, e a gente precisa barrar essas pessoas, se posicionar, conquistar-lhes o respeito e eventualmente até afastá-las, se posicionando. Então a gente vai ter uma hierarquia posterior. Primeiro você aprende a entrar nos ambientes, conhecer as pessoas, interessar-se por elas, valorizá-las, fazê-las perceberem que você é uma pessoa do bem, tem valores e as eleva para então ser assertivo quando ocorra uma situação de pedido abusivo, dizer não, infelizmente não posso, alguma manipulação, algum jogo, você dizer não venha com essa estratégia para mim, não funciona, comigo não funciona esse apelo, essas estratégias aí. Então, enfim, tem que ser assertivo. Então, essas 3 habilidades psicológicas muito importantes para ser desenvolvida. Por isso, uma dessensibilização sistemática.
gradual. Mas para você dessensibilizar de fato, você precisa primeiro treinar o repertório no consultório através de ensaio comportamental. Dramatização mesmo. Quantas vezes forem necessárias. Para isso, começando pela primeira habilidade social da hierarquia, vamos imaginar situações de civilidade, dar bom dia e boa tarde por quem a pessoa passa, por onde ela passa. Então, o ascensorista do meu prédio, quando eu entrar no elevador, ao invés de eu entrar e ficar lá quieto, acanhado, eu vou olhar para ele e dar um bom dia, ainda que seja uma luta. Mas primeiro não vai ser tão difícil, porque eu vou treinar com o meu terapeuta muito isso. Cruzar o olhar, olhar nos olhos. Então a gente vai modelar os expressivos faciais, o postural, o tom de voz, né? O sorriso. Oi, bom dia. Né? Um sorriso simples. Olá, tudo bom com o senhor? Bom dia. Simples sorriso, não precisa ser uma gargalhada, não precisa ser um sorriso entusiasmado. Um simples sorriso. Olá, seu fulano, bom dia. Né? E cumprimentar as pessoas é fundamental por onde você passa. É uma pessoa que você passa todos os dias? É o ascensorista? É a faxineira do seu prédio? É a sua secretária? É o seu colega de sala do lado no seu trabalho? É todo mundo. Bom dia, fulano, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Como é que foram vocês? Como é que passaram o final de semana? Fundamental. Então a gente vai treinar muito isso e vai ensaiar no consultório. E o terapeuta vai fazer movimento, levante da cadeira e vamos nos cruzar. Eventualmente a gente se cruza e a gente se cumprimenta. Olá, tudo bom? A gente se cumprimenta várias vezes. Aperto de mão, toque. Se a pessoa tem... se é uma relação formal de trabalho, que tipo de aperto de mão? Se é uma pessoa que você tem mais intimidade, como por exemplo uma colega de trabalho que você gosta muito. Então você eventualmente pega na mão e dá um toque, um abraço nas costas. Né? Ô fulano, como é que vai? Tudo bom? Toques corporais. Então tudo isso... sutis e adequados e pertinentes, obviamente. Então, tudo isso vai ser ensaiado. A gente vai ensaiar no consultório. Depois de bem ensaiado, o cliente dizer que, poxa, eu estou me sentindo bem melhor, tá bem mais fácil para mim, quando ele estiver te dando esse feedback naquele ensaio, então beleza, agora recline-se confortavelmente na sua cadeira, feche os olhos e vamos deixar que sua imaginação passeie por essa experiência. Imagine se você chegando no seu prédio, chegando até o ascensorista e cumprimentando, do jeito que a gente ensaiou aqui. Torne isso natural. Então ele vai fazer um exercício, uma exposição imaginária. Então, ensaia dramatizando com o terapeuta. O terapeuta pode inverter papel e servir de modelo inicialmente, como eu fiz aqui agora com vocês, né? Mostrei uma forma de fazer. Ele faz, então, para o terapeuta vira o ascensorista. Ele faz para o terapeuta e, claro, vira todo mundo que tiver que treinar dentro da hierarquia toda. E emite o script. Então veja que com essa situação o assessorista tem um script, poderia ter 2, poderia ter 3, ensaie tantos quanto ele puder imaginar. De quantas formas se pode cumprimentar um assessorista? Olá, seu fulano, tudo bom? Como é que vai o senhor? Bom dia. Né? Eventualmente de outra forma, né? Bom dia, seu fulano. Inverte a ordem. Bom dia, seu fulano. Como é que o senhor passou o final de semana? Uma outra pergunta. Sendo hoje segunda-feira, é o roleplay, exatamente. A dramatização é o roleplay, né? É o ensaio dramático. Então a gente vai ensaiar ali, um ensaio comportamental. Vamos ensaiar e depois realizar um exercício imaginário disso, né? No consultório, em que ele te dê um feedback, para que você possa mensurar a ansiedade dele na situação mais próxima possível, que é através da imaginação. E ele vai te dar um feedback. Você pode conjugar nessa imaginação a respiração diafragmática, o mindfulness contemplativo desse cenário imaginativo, né, de olhos fechados ali, a respiração dele, enquanto ele profere as palavras em voz alta, como se estivesse na cena, e o terapeuta, então, pede para que ele abra os olhos e diga como ele se sentiu, quão vitorioso ele se sente tendo essa iniciativa, essa capacidade agora. E isso, gente, vai acontecer em longo prazo. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, são múltiplos déficits, essa hierarquia vai contemplar os déficits em habilidades sociais do seu cliente. São essas 3, sociabilidade, sensibilidade social e assertividade, que formam 3 habilidades psicológicas do nosso livro. Então, ele vai fazer dentro da hierarquia dele. Cada cliente com ansiedade social pode ter mais dificuldade com uma coisa ou com outra. Para mim é mais difícil trocar carinho, tocar nas pessoas, cumprimentar tocando. Outros pode ser mais difícil falar com estranhos, falar com pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo. Então a gente vai criar dentro de cada habilidade social que cada cliente precise, a gente vai ter que mapear quais são esses déficits. Como é que mapeia isso? Através de inventários. Temos o inventário de habilidade social, que eu vou entregar para vocês o inventário de habilidades sociais e o questionário exploratório. Questionário
expressão social do Vicente Cabajo, né? O inventário de habilidades sociais é da Del Prete, são dois autores, e o questionário de expressão social do Vicente Cabajo, né? É espanhol, agora não sei se é Cabalho ou Cabajo, mas enfim, um desses. E eu vou disponibilizar para vocês, vou entregar lá no nosso grupo do Telegram. Quando terminar essa live, a gente coloca para você lá no grupo do Telegram, então esteja lá. É só clicar no link da bio, tá? Quem tiver aqui no YouTube ou Instagram ou Facebook, vai para o Instagram lá, nosso Inteligência Psicológica, clica no nosso link da bio, acessa nosso grupo do Telegram, entra nele para poder receber nossos materiais. Já tem vários para trás que você vai buscar, tem vários inventários que já entregamos. Eu vou entregar mais esses dois hoje. E também você já depois volta no link da bio e se inscreve no nosso workshop. Aí você me perguntaria, Lincoln, mas e a terapia cognitiva? Não entra para ajudar nesse quadro de ansiedade social? Claro que sim. Só que foi o que eu falei no início, que muitos talvez não estivessem aqui. Essa é a base. Uma hierarquia de habilidades sociais, scripts, situações sociais de cada item da hierarquia, cada habilidade social dessa, várias situações, e dentro dessa situação, script. O que tem que sair da boca? Como os pais teriam feito na infância, o terapeuta faz a reparação parental, ou seja, dá ao cliente o que os pais deveriam ter dado, que era a habilidade de se comunicar, né, ensinar conversação. O terapeuta vai fazer isso de uma forma estruturada, profissionalmente, né, amadurecida, respeitando o cliente, e vai ensaiar com ele até o nível dele se sentir seguro da sua performance, realizar imaginariamente essa exposição, para depois então criar na semana uma programação de uma atividade onde ele possa colocar aquela habilidade social que foi treinada em prática. Tem que praticar, tem que botar na prática, tá? Tem que ir para o ao vivo, exposição ao vivo, e aí testar na realidade o desempenho, aquele repertório. Mas a terapia cognitiva, que é da segunda geração, que é a segunda geração de terapias cognitivo-comportamentais, né, de cunho comportamental, ela também é usada nesse processo. Porque quando eu crio lá a hierarquia de habilidades sociais, pego a primeira habilidade social, crio situações e scripts, conteúdos a sair da boca do cliente naquele momento para poder treinar com ele, neste momento ele vai me revelar os pensamentos dele, pensamentos temidos, né? Fantasias temidas, catastrofizações, e se não gostarem, e se me disserem isso, e se me rejeitarem, e se isso, isso, aquilo. Esses pensamentos vão ser listados, questionados reflexivamente através de exame de evidência, focalização de progresso ao invés de perfeição, mentalidades imunizadoras, porque a imunidade social é muito importante, é uma outra habilidade psicológica necessária ao tratamento da transtorno de ansiedade social. A imunidade social é ele não se importar com o julgamento alheio, com a opinião alheia, desde que ele saiba o que está fazendo e que esteja consciente de que o que ele faz é bom para ele, para o seu crescimento, mas não faz mal para ninguém. A única regra inaceitável de um processo terapêutico ou de um comportamento humano, né, em geral, é que aquele comportamento seja um dano para outro. Para eu me dar bem, para eu me beneficiar, eu estou prejudicando um outro ser humano. Se o cliente tiver com esse que a gente chama de raciocínio ético, se esse raciocínio ético embasa a prática terapêutica e embasa a atuação do cliente na vida e o repertório que ele está desenvolvendo e a exposição que ele vai fazer não prejudica ninguém, é bom para ele porque ele está se desenvolvendo e não traz prejuízos para ninguém, então é justo, aceitável que se faça. Mesmo que alguém critique, não fizesse, eu não faria assim. A maioria das pessoas não está discutindo se alguma coisa é devida ou indevida. Estão discutindo preferências. Eu não faria assim, eu faria de outra forma. Ok, mas o fato de você preferir de outra maneira não torna isso uma prescrição. Eu ajudo o cliente também a corrigir o pensamento. Quando as pessoas te dão opiniões, elas estão te dando prescrições ou exibindo preferências? Porque quando um médico me diz que eu tenho que tomar esse remédio, é uma prescrição, eu não posso discutir com ele, eu não tenho esse conhecimento e aquilo tem validade científica. Agora, quando eu discuto se o Flamengo é melhor que o Vasco, preferência, né? Eventualmente, até há parâmetros para isso. Eventualmente alguém está melhor mesmo. Mas se eventualmente eu digo que eu prefiro, gosto mais de camisa azul escura que eu estou usando aqui hoje, preferência. Eventualmente o Pedro gosta de verde. Não é uma prescrição, tem que usar azul, tem que usar verde. É uma preferência. Então, muitas coisas são preferências, opiniões, mas não encerram uma verdade ou um fato e o cliente precisa distinguir isso. Então a gente vai corrigir as distorções e torná-lo mais imunizado ao mesmo tempo em que menos ameaçado pelas consequências sociais,
que é HP de imunização. Então toda a correção cognitiva do paciente se transforma em imunidade social para que ele possa guiar-se por seu julgamento ético independente e menos preocupado em agradar ou desagradar os outros em função da opinião que possam ter sobre o que ele está fazendo na vida e sobre o seu desempenho. Ok, pessoal? Maravilha! Ufa! Falei a beça, hein? Acesse nosso Telegram e entre na nossa comunidade para receber os materiais, inclusive os que eu prometi hoje. E também, se quiser, tá lá no nosso link da bio, adquira a nossa literatura, nossos 2 livros de transtornos, para você saber como se desenvolve e que habilidades psicológicas precisam ser desenvolvidas em cada quadro para reabilitá-lo. E aqui você tem as 10 habilidades psicológicas com as ferramentas para saber o que fazer para desenvolver aquilo que os quadros precisam. Tudo bem? Então, foi uma ótima noite. Muito obrigado aí pela atenção, pela audiência. Lembrando sempre do nosso slogan, né? Que felicidade é uma questão de habilidade. Até a próxima, gente.